Estamos de volta com o programa Você Pode Ser Feliz, aqui pela Rede Século XXI. Estamos conversando com duas pessoas, o Vinícius e o Newton, que estão nos ajudando a entender essa questão toda da infância missionária. E eu estou bem empolgado com esse assunto porque, às vezes, a gente tem uma visão diferente. A gente acha que a infância missionária é uma outra catequese, uma continuação da catequese dentro da comunidade, mas a gente está percebendo que o trabalho é bem diferente. Não que não possa ser feito em conjunto, mas é um trabalho diferenciado e um trabalho muito bonito, porque desde o início vai engajando já a criança dentro de um trabalho muito bonito que é o trabalho na comunidade. Mais ainda, a criança ela não vai se sentir uma criança passiva dentro de um trabalho da igreja. Ela sabe que é atuante dentro do trabalho da igreja. Isso é muito bonito. Dar à criança o papel que de fato ela merece. Para que desde o início ela já desenvolva tudo isso e possa acreditar melhor naquilo que ela está fazendo. Ou seja, eu sou importante para a igreja, eu sou importante para Deus, por isso eu faço esse trabalho muito bonito. Quero aproveitar, já começando esse bloco, falando com você do rosto de Jesus, que a gente sempre comenta aqui, o rosto de Jesus que nos dá essa ideia de como estão as contribuições, principalmente agora que nós estamos no meio do mês, mais ou menos, e aí a gente vai entender, olha, o que falta, o que nós precisamos conversar e pensar ainda. Será que já dá para mostrar o rosto de Jesus? Olha, vamos ver qual é a porcentagem que nós, da última quarta-feira, estávamos com 21%, vamos ver em uma semana qual é a porcentagem, o que cresceu e como nós estamos de 50%. Até que cresceu um pouco mais. Porém, nós temos mais 15 dias para que esta colaboração seja feita. Então, o que eu digo para você? Se na sua cidade ainda está difícil fazer a sua contribuição, tanto a sua contribuição normal como aquela outra contribuição, colaboração mestra que a gente pede, nós temos as casas lotéricas, temos ainda a internet, nós temos vários lugares, supermercados, que têm os caixas e que podem receber a sua contribuição. Então, faça isto. Não deixe para amanhã, não deixe para depois, porque tudo isso que você está vendo aqui é porque você faz essa colaboração que para nós é tão importante. Então, não deixe de fazer acontecer isto. A sua participação é o que nos motiva a continuar o nosso trabalho, tá bom? Agora nós vamos ver um VT importantíssimo. Papa Francisco, você sabe que ele tem sido para nós uma grande esperança. Quando eu digo esperança, eu não digo que a gente não tinha antes com o nosso Papa Emérito Bento XVI, mas ele tem nos ajudado a compreender melhor como que a gente precisa atuar mais assim concretamente no nosso trabalho. E esse VT agora o Papa fala justamente das pessoas que se afastam, né, da igreja e a preocupação que ele tem em relação a isto. Acompanhe comigo. Papa Francisco expressou preocupação com as pessoas que estão deixando a igreja. Falando antes do Pontifício Conselho para a Promoção da Nova Evangelização, o Papa destacou a importância de ser profissional, principalmente quando se trata de catequese. Em nosso tempo, muitas vezes testemunhamos uma indiferença para com a fé. Não é mais considerada importante na vida do homem e da mulher. A nova evangelização significa despertar a fé nos corações e mentes de nossos pares. Francisco passou a dizer que a igreja deve lutar contra o analfabetismo da fé. Ele enfatizou o papel da família na nova evangelização. Especificamente, ele destacou que os pais são como os primeiros professores de uma criança. É importante para nós cristãos, para mostrar como viver a nossa fé concretamente através do amor, harmonia, alegria e sofrimento, porque isso nos leva a fazer perguntas, como no início do caminho da igreja. Por que viver desta maneira? O que os empurra para a frente? Estas são perguntas que nos levam ao coração da evangelização, que é o testemunho de fé e de caridade. O Papa explicou também que a nova evangelização não pode ser improvisada e que é importante que seja bem coordenada. Ele sugeriu continuar a seguir o caminho definido pelo Concílio Vaticano II, centrando-se no essencial da mensagem cristã, o encontro pessoal de cada pessoa com Deus.
O Papa fala uma coisa muito importante nesse VT que nós acabamos de assistir, que é esse analfabetismo em relação à nossa religião, em relação à nossa fé. E esse analfabetismo ele precisa ser erradicado com o nosso trabalho, né? E quanto mais a gente trabalha em relação à nossa fé, mais a gente começa a entender um pouco melhor como que isso pode concretamente se dar na nossa vida cotidiana. A infância missionária está aí justamente para isto, para tentar, através da criança que evangeliza outra criança, erradicar um pouco essa questão desse analfabetismo em relação à nossa fé, em relação à nossa religião. E a gente tinha falado aqui com você que toda a colaboração que você faz sempre é muito bem-vinda em relação àquela porcentagem que nós mostramos aí. Você que colabora com aquela parte normal, todo mês você faz a sua colaboração e aquela extra, né? Agora, lembrando o seguinte, todo aquele que se torna novo sócio, como nós já lemos aqui, recebe a revista Brasil Cristão. E a revista Brasil Cristão, que vem recheada com temas muito importantes. E junto com a revista Brasil Cristão, você recebe um livrinho de reflexões, que a gente chama de Reflexões por um Brasil Cristão. E essa reflexão por um Brasil Cristão, ela justamente trata de todas as temáticas do Evangelho daquele dia. Então, nós temos o Evangelho do dia e, além disso, nós temos uma reflexão própria que você pode fazer de uma maneira orante. Então, você tornou-se um sócio evangelizador, você automaticamente recebe todos os meses a revista Brasil Cristão, que você está vendo aí na sua tela, no seu vídeo, e junto com a revista Brasil Cristão, você já está vendo aí também, esse livreto que nós chamamos de Reflexões por um Brasil Cristão. Todas as temáticas que nós temos do Evangelho, justamente para ilustrar e te ajudar a entender melhor a palavra de Deus para você. Está aí o nosso recado e a nossa dica de hoje. Olha, nós temos aqui a Célia Regina Piccoli dos Santos, ela é de Hortolândia, em São Paulo, e ela faz a seguinte pergunta. Eu gostaria de saber se existe uma infância missionária na cidade de Hortolândia. Newton, tem ali o mais próximo? Para alegria da... Qual o nome dela? O nome dela é Célia Regina. Da Célia Regina. A infância missionária em Hortolândia é uma das mais fortes em nossa arquidiocese. A cidade de Hortolândia tem 4 paróquias, se eu não me engano. Das 4 paróquias, a gente está presente em 3. Nossa, que bom, está vendo só, Pena Célia? que na região dela, pelo que eu vi ali, na região dela é uma das poucas que ainda não tem, que, se eu não me engano, pertence à paróquia Nossa Senhora Aparecida dos Campos Verdes. Aqui não consta, mas assim, olha, Célia, está vendo? Já tem mais do que respondido a questão. Lá em Hortolândia é um dos trabalhos mais fortes. Isso. Aí a gente está presente na paróquia Nossa Senhora Aparecida do Rosolém. A gente está presente na paróquia Santa Luzia de Hortolândia, que é uma das mais fortes na arquidiocese nossa, está presente praticamente em todas as comunidades da paróquia. Uhum. E a gente tem um grupo de infância missionária na paróquia Nossa Senhora do Rosário, tá? Que fica na comunidade Santa Terezinha. Mas, para a alegria dela também, a gente se reúne todo mês lá em Hortolândia, principalmente na Chácara dos Chaverianos, onde a gente faz a nossa reunião mensal. Eu faço a reunião com os assessores de grupo da infância missionária na Arquidiocese de Campinas. Uma vez por mês. Mas esse trabalho nosso, ele tem muito a crescer na Arquidiocese de Campinas. A gente, por exemplo, não está presente, que eu saiba, em Valinhos, em Vinhedo, em Elias Falso, em Indaiatuba, ou então, eu já descobri alguns grupos que se institulam como infância missionária. Esses dias mesmo eu entrei em contato com a paróquia lá em Paulínia, Sagrado Coração, se eu não me engano, que lá tem um grupo com esse nome, mas eu já descobri que não trabalha com os carismas da obra, que não trabalha conforme a gente deu as orientações aqui antes. E o porquê que seria isso aí que está acontecendo? Seria, por exemplo, uma falta de cuidado até do próprio assessor do grupo, que acaba se desvinculando, não participando de reuniões, outras coisas mais, e o grupo vai se perdendo essa cara de infância missionária. Isso que não pode deixar, viu? Porque esse carisma primeiro da infância missionária tem que ser preservado, porque se a gente começa a fundar novos grupos e não segue diretamente as diretrizes, nem a questão dos subsídios, a gente acaba fazendo um trabalho paralelo, isso não é bom, né? Então é importante que os párocos estejam atentos também, né? E é pena que, pelo que eu senti também, que eu participei de um encontro nacional missionário ano passado na cidade de Palmas, e a gente se reuniu, as pessoas que trabalhavam com infância missionária no Brasil. E esse problema é uma regra geral no Brasil todo. Sério? Tá? É a falta de compromisso do assessor de grupo, que é o adulto que toma conta dessas crianças. Que elas precisam ser direcionadas, precisam ser
cuidadas também, Claro, com lógico. carinho, para não se perder esse carisma, esse trabalho todo que é feito com elas como crianças. Então, Célia, olha, está respondida a sua questão. Procure aí na paróquia que você participa. Se na sua paróquia não tem, então, como Hortolândia não é tão grande assim, vale a pena que você procure na sua paróquia uma identificação onde tem o trabalho da infância missionária. E no seu vídeo aí tem aí alguns contatos que você pode ter. Agora, vamos supor, a pessoa ela mora lá no Rio Grande do Sul. Como é que ela faz para saber onde tem mais próximo o trabalho da infância missionária? Então, a nossa obra da infância missionária ela está muito bem assim, representada no mundo todo. A gente tem o secretariado em Roma, a gente tem o nosso secretário nacional, o padre André Luiz de Negreiros, um padre que viaja o Brasil todo pela falando obra, da infância. Falando da infância, é encontro, é formação, é incansável na obra. No caso nosso também do Estado de São Paulo, a gente tem a graça de ter a Nádia, que inclusive sacrificou a própria profissão dela também em favor da obra, trabalha muito batalhadeira pela obra da infância missionária. Que bom, que bom. E tem-se também, por exemplo, ela seria a coordenadora estadual da infância missionária no estado de São Paulo. Aí a gente tem, em cada estado, tem também esse coordenador estadual. Se eu não me engano, está presente em todo o Brasil, está presente, tem-se um coordenador estadual. Então, a gente tem várias reuniões durante o ano. Essa regra vem passando. A gente, por exemplo, no dia 2 ao dia 4 de novembro, eu estarei em São Paulo com a Nádia, em reunião com os outros coordenadores diocesanos do estado de São Paulo, para a gente já preparar o nosso calendário para o ano que vem. O que vai estar acontecendo, o que a gente vai estar fazendo. Que bom. Agora, por exemplo, quando a pessoa acessa pela internet hoje, que é muito mais fácil para todo mundo, né? Então a pessoa está em qualquer lugar do país. No site, tem algum site específico onde ela tem lá, olha, aqui na minha região tem nessa cidade. Existe essa informação no site? Existe. Ou um telefone que a pessoa possa entrar em contato para saber? No caso nosso, a gente tem o blog da Infância Missionária. Aquele que você que está ali, isso, não é? que vai estar aparecendo depois. Ali ele vai clicar, por exemplo, na página do estado dele, ele vai descobrir todas as ações que estão sendo feitas, o contato do coordenador estadual. Okay. A primeira informação que a gente passa é o contato com o coordenador estadual. Tá. Vamos supor que não tem um grupos de infância missionária, vamos supor na cidade de Valinhos. Entra-se em contato com o coordenador diocesano. Tá. Se não tiver esse contato, entra em contato com o coordenador estadual. A gente faz um encontro de implantação de infância missionária, inclusive, ou pode ser, no caso nosso, a coordenadora Nádia, ou pode ser comigo mesmo. A gente faz essa formação e a partir dali é que são criados os grupos. Tá. E durante o ano, a gente tem, por exemplo, encontros de formações para coordenadores, no caso do Vinícius, o Vinícius participou esse ano, inclusive foi na cidade de Valinhos, tá? Na Chácara do Seu Divino, que a gente chama de EUMIS, Encontro de Líderes Missionários Infantis. Esses são para os coordenadores. Que participam só esses coordenadores que são adolescentes? Coordenadores de grupos, tá. Que são essas crianças e adolescentes que coordenam os encontros. Aí a gente tem os EFAIANs, que são formações para assessores, encontros de formação para assessores da infância e adolescência missionária. Então, esses assessores já são os adultos que acompanham. Isso. E no estado de São Paulo, a gente foi esse ano, o terceiro, a gente teve a criação do ERIAN, Encontro Regional da Infância e Adolescência Missionária. É um encontrão das crianças que participam da infância missionária e geralmente uma diocese que acolhe esse encontro, que foi esse ano na diocese vizinha nossa de Bragança Paulista. Foi um encontro muito bonito, muito participativo. Constou com mais de, se eu não me engano, umas 400 pessoas nesse encontro todo. Olha só, você que está aí ligado na Rede Século XXI, sabe que esse trabalho, como o Nilton está conversando com a gente, está explicando, o Vinícius também dando o testemunho dele, um testemunho muito bonito, por sinal, desde os 7 anos, ele já está aí inserido nesse trabalho da infância missionária e pelo que a gente ouviu dele, ele quer continuar o tempo todo, até tornando-se um assessor, isso é muito bonito. Então, se o trabalho chama a sua atenção, é importante que você entre em contato com a infância missionária, no contato que a gente mostra no vídeo aí, faça com que na sua paróquia também tenha esse trabalho. Uma pergunta que eu gostaria de fazer para você é o seguinte, por exemplo, eu não tenho lá na minha paróquia, em São Paulo, esse trabalho com a infância missionária. Mas, por exemplo, eu tenho um leigo, não é um padre, um leigo que está assistindo o programa, Você Pode Ser Feliz. O próprio leigo pode pedir esse trabalho, ele tem que entrar em contato com o padre. Como é que é feita essa abordagem para que o trabalho vá, por exemplo, na minha paróquia? Se um leigo da minha paróquia quiser esse trabalho, ele tem que falar comigo ou ele pode entrar em contato direto com vocês? Como que funciona isso? Certo. Só para a gente entender um pouco melhor, para quem está em casa poder, se quer o trabalho, o que ele pode fazer. A gente tem até um sistema que a gente fala, que é os 12 passos para implantar a infância missionária. Que esse aí seria como se fosse o lançar a semente, né? Vamos supor, o Vinícius muda de Hortolândia, vem para Valinhos. Ele chega na paróquia dele,
onde ele vai estar participando, que não tem infância missionária, ele já participou lá há muito tempo, ele chega e passa a informação para as pessoas, os primeiros contatos dele. Essas pessoas levam essa informação para o padre. Aí o padre tem que dar o apoio, ele tem que dar o apoio. Senão, a infância missionária não acontece numa paróquia se o padre, de repente, por desinformação ou alguma coisa parecida, ele não der esse aval. Só que é uma sugestão, uma orientação da nossa igreja, igual você explicou muito bem, o nosso Papa Francisco, pede-se muito que a gente vá ao encontro do outro, que a nossa igreja deixa de ser uma igreja de paredes que fica esperando que as pessoas vão lá, que isso daí é coisas mais ou menos da década de 70 e 80. Hoje não está acontecendo mais isso. Hoje a gente precisa formar as pessoas para estar indo em busca dos outros que precisam ter esse encontro com Jesus. Eu depois vou querer como é que eu posso fazer na minha paróquia para fazer com que a infância missionária aconteça lá, porque é um trabalho muito bonito e diferenciado mesmo. Tá vendo só? Eu acho que é importante a gente sempre se preocupar com isso. Evangelizar não tem idade, não é? Evangelizar é um espaço em que a gente acredita de fato que Deus reina e acontece na vida de cada um de nós. Depois a gente continua o nosso bate-papo aqui. Olha só, quando a gente pensa em viver a nossa evangelização, a gente não pode ficar parado, não. É importante a gente acreditar naquilo que a gente tem feito, nos nossos trabalhos cotidianos, incentivar as nossas crianças a pensar, de fato, que elas podem ser evangelizadoras de outras crianças. E isso é muito bonito. Olha só, assumir o papel que é de direito destas que são as nossas crianças e que estão aí, vão ser o nosso futuro, vão procurar evangelizar cada vez mais. Quero ler alguns outros nomes da Maria Elma de Barros Afonso Souza. Ela é de Miracema, no Rio de Janeiro. Ela pede oração por ela mesma, pois tem um câncer crônico e os médicos já desenganaram. Vamos pedir pela sua cura, vamos pedir que Deus te fortaleça muito, viu? O José Vorley Ferreira, ele é de Valinhos, no interior de São Paulo, pede oração por ele mesmo, por uma mudança de casa e pede oração por todas as suas intenções. A Cleonice Martinez, de Campinas, interior de São Paulo, pede oração pela sua saúde. A Inácia Maria Prado, de Campinas, no interior de São Paulo, pede pela saúde de Ana Cláudia, João Batista, Camila, por ela mesma e também em especial pelo seu irmão. Plíndia Nívia Almeida Guiar, de Campinas, interior de São Paulo, pede por ela mesma e também pelo seu casamento e por toda a sua família. Aurora Luz de Sena, de Campo Alegre de Lourdes, lá na Bahia, pede oração por Antônio, pelo padre Bernardo, Aurora, Mona Lisa e por toda a sua família. E também a Neuza Gorete Espanhol, ela é de Nova Prata, lá no Rio Grande do Sul, pede oração por ela mesma, por todos da sua família. Lembrar ainda, antes de ir para o intervalo, da Ana Lúcia Neto do Nascimento, ela é de Traipu, lá em Alagoas, tornou-se uma nova sócia. Muito obrigado, que Deus te abençoe. Rosa Maria de Aguiar, lá de Tianguá, no Ceará, tornou-se também uma nova sócia. Que bom, Deus abençoe a todos vocês. Quero lembrar lá a Yolanda de Prado, lá de Miracema, no Rio de Janeiro, que ela vai rezar com a gente no próximo bloco. Então, Yolanda, fique atenta que a produção vai entrar em contato com você. Nós vamos para um breve intervalo, daqui a pouco a gente já volta. É um instante só.